É Ele quem nos mostra o caminho e não o contrário. Por isso Ele é um maravilhoso conselheiro. Tudo que você precisa saber em sua vida, consulte Jesus. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é sábio, dono de toda a verdade, detentor de todo o conhecimento. Esse menino, o Filho de Deus, também seria chamado de Deus forte, porque Ele é divino e Ele é perfeito, Ele é forte. Às vezes tem gente que tem aquelas lutas que a gente fica, Deus, agora, não sei se vai dar. Lembra disso? Jesus é Deus forte. Jesus não perde batalhas, Jesus não perde suas lutas, Ele é um Deus vitorioso e um povo vitorioso. Só que, o que é vitória para Deus? Medite nisso. O que é vitória aos olhos de Deus? Às vezes a gente se engana e acha que uma vitória aos nossos olhos, aquilo que vai ser bom para a gente, mas não é. Às vezes a nossa derrota é uma vitória aos olhos de Deus. Bem, Ele é Deus forte. Jesus não perde lutas. Jesus é apto para mover qualquer montanha que existe em nossas vidas, isso é fato. Jesus, o menininho, o bebezinho que nasceu, é chamado de Príncipe da Paz, porque Ele é mesmo o mais alto representante da paz. Jesus, antes de ser crucificado, em suas palavras finais aos discípulos, Ele diz assim: está tudo difícil mesmo, eu estou indo para a cruz, é um tempo terrível. Os discípulos estavam num momento de muita tribulação, de angústia também, de incompreensão, uma mistura de sentimentos ali, e Jesus fala para eles assim: a minha paz vos dou. Ele é o príncipe da paz. Se você se sentir como os discípulos se sentiram naquele dia, nessa mistura de sentimentos, de incompreensão, de não saber o que está acontecendo, o que está por vir, de não entender muita coisa, lembre-se disso. Jesus é o príncipe da paz e Ele nos dá a paz dele. A paz de Cristo não depende de circunstâncias. A paz que a gente encontra no mundo depende de circunstâncias. Qual que é a paz do mundo? É a paz de uma cerca elétrica para você dormir em paz. É a paz de ter contas quitadas, não ter dívida para você dormir em paz. É a paz de você ter um convênio médico para você dormir em paz. Esse tipo de paz, de conforto que o dinheiro ou algumas coisas podem nos proporcionar, tudo isso é condicionado às circunstâncias. O dia que você tira da cerca elétrica, você fica, ai agora? O dia que você fica sem convênio, ai agora? Não é assim? A paz de Jesus não é essa paz. A paz de Jesus é lá do mais íntimo do coração. É uma paz que não depende de circunstância alguma ao redor de nós. E Ele é o mais alto representante da paz. Ele é o príncipe da paz. É o menino, o bebê Jesus. Mas é tudo isso também que estava profetizado que Ele deveria ser. O que a gente repara sobre essa profecia acerca do nascimento de Jesus? Nós reparamos que há muitos detalhes, não só nesse versículo como em outros. Deus dá detalhes, dá sinais em suas profecias. Nós já descobrimos aqui, por exemplo, que esse Salvador viria como um menino, um bebezinho mesmo. Não apareceria como um anjo, alguma coisa assim, já em forma adulta, não. Ele seria um menino, dependente de sua mãe, de seu pai, cresceria, demandaria tempo até atingir a fase adulta. Todos esses processos. A gente sabe que esse Salvador passaria por tudo isso. A gente sabe que esse Salvador seria um filho dado por Deus para estar aqui na terra. E aí, você vira uma página para trás na sua Bíblia, vai no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14. Já viu quando as pessoas falam assim? Para mim é ver para crer. Por isso eu gosto de pedir para os irmãos que estão com a Bíblia, ou pode ser no celular, não sei, né? Para abrir ali. Porque as pessoas gostam de ver para crer. Então está aqui, ó. Veja e creia. Não sou eu, está aqui. Veja e creia. É a palavra de Deus. Em Isaías 7,14 estava profetizado sobre o nascimento de Jesus, dizendo assim: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Guarda essa palavrinha aqui e já vai botar nela. Deus dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é a palavrinha hebraica
quer dizer em português? Deus conosco. Emmanuel, ou Deus conosco. Nessa profecia, nós encontramos mais detalhes, mais pistas sobre o nascimento do Salvador. Diz que ele nasceria de uma virgem. Como pode uma virgem dar à luz? Se dá à luz é porque não é virgem. Então a gente já entende que o seu nascimento seria um nascimento milagroso, uma gestação nunca antes vista. Ele nasceria da pureza, ele nasceria de uma virgem, por ação do Espírito Santo. A gente descobre também, mais uma vez, o versículo diz que ele seria um filho, ele seria um menino, não menino, essas coisas assim, não. Um menino, sexo masculino, ele nasceria. E esse menino, nascido de uma virgem, por uma gestação milagrosa, inédita, ele receberia um outro título, o de Emmanuel. Esse menino era Deus conosco. Mas era um menino, era um bebezinho, mas era Deus conosco ao mesmo tempo. Jesus tem sempre essas duas naturezas. Ele foi inteiramente humano, mas ele foi inteiramente divino ao mesmo tempo. Nós não somos assim, mas Jesus foi. Por que Deus dá tantos sinais? Que é o que o versículo diz aqui. O Senhor mesmo nos dará um sinal. Deus fala quem será a mãe, fala como será essa gestação, fala como será um menino, fala que esse menino seria divino, e fala que ele é tão divino que ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele é um Deus conosco, etc, etc, etc. Por que Deus se preocupa em dar tantos sinais e detalhes? Uma das razões pela qual Deus faz isso é para que nós creiamos. Porque se um pequenininho sinal de Deus, se sequer, uma vírgula da profecia não se cumprir, todo esse livro aqui pode ser queimado. Todo esse livro pode ser jogado fora. Mas também, como elas se cumpriram, você sabe que ela é integralmente verdade. Porque essas profecias se cumpriram, você sabe que você pode crer nas Sagradas Escrituras. Deus deu muitos detalhes, porque esses sinais que Ele dá nas profecias é como se fossem placas dizendo para a gente para onde devemos ir. E as placas estão dizendo, nos levando a Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida para nos levar ao Pai. Deus dá detalhes para que não houvesse alguém que dissesse assim: ah, mas também Deus deu uma profecia assim meio geral, vai nascer um menino. Quantos meninos nascem todo dia? Não, é um menino que nascerá de uma virgem. Esse menino será um filho de Deus. Ele será Deus conosco. Ele será um maravilhoso conselheiro. Não é ser qualquer menino. Por isso que a gente vê que Jesus, diz a Bíblia, aos 12 anos, impressionava todos os mais altos religiosos, fariseus e letrados, né? Porque ele era um maravilhoso conselheiro, dono de toda a verdade, do conhecimento. Deus deu detalhes, para não ser só assim, um menino. Né? Deus dá mais detalhes ainda, para a gente não errar mesmo, para a gente ver o caminho da rota e chegar até Jesus. Ali em Miqueias, aí esse você tem que treinar a Bíblia aí, ó. É para frente. Ele é bem pequenininho. Se você for lá no final do Velho Testamento, você volta umas 10, 11 páginas e você acha ele. Miqueias. Vai no Velho Testamento, volta umas 12 páginas, você acha lá Miqueias. É assim que eu faço para achar. Miqueias. Miqueias no capítulo 5, no versículo 2, esse é um dos textos que nos fala onde esse menino que é Deus nasceria. Deus dá mais um sinal para a gente olhar, mais uma profecia para a gente olhar, nos conduzindo para Jesus. E lá diz, Miqueias 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, é o nome da cidade, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Até aqui. Veja que é dito que em Belém
seria nascido, de Belém viria alguém para reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus. E esse alguém que estaria ali é alguém que é desde os dias da eternidade. Alguém que é o Pai da eternidade. É aquele menino. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Pai da eternidade. É Jesus. E agora imagine que você estivesse aqui no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo, e você descobrisse isso. Então o Salvador vai nascer em Belém. E talvez você morasse em Belém. Ou talvez você morasse ali a 30 quilômetros de Belém, como daqui a Campinas, assim. O que você deveria fazer? Todo menino que nascer nessa cidade, você tem que conhecer a mãe dele. E conhecer qual que é a história por trás daquela gestação. Porque se bater os pré-requisitos, é o Filho de Deus que nasceu. Era só fazer isso. Só isso. Você sabia onde o Messias ia nascer. Era só todo garoto que nascesse ali, a parteira conversar, perguntar o histórico, né, fazer todo o trabalho lá, e se acharia Jesus nascendo. Houve muitos sinais dados por Deus. Era só ficar atento aos sinais. Esperar esperando, né? Assim, imagina que alguém diz assim: olha, eu vou te ligar daqui 15 minutos. Aí você fica ali no celular, esperando a ligação. Esperando, né? A ligação. Era também para fazer assim, ficar atento aos sinais, porque foi dito que o Messias viria em Belém. Seria o menino que nasceria lá. Era só prestar atenção nos sinais. Dar atenção. Mas, meus irmãos, quando chegou a hora do cumprimento das profecias, do cumprimento desses sinais todos, dessas grandes placas indicando para Jesus que Deus deixou escrito, ninguém percebeu que Jesus nasceu. Ninguém percebeu que o Messias nasceu. A cidade ali estava muito cheia naquele tempo, né? Já vou falar por quê. A cidade de Belém estava lotada, mas ninguém se atinou para o cumprimento da profecia, a ponto de Deus enviar anjos lá no campo onde havia alguns pastores, e ele anunciar para aqueles pastores, fora da bagunça da cidade, dizendo: ó, na cidade ninguém viu, vai lá vocês. E aí eles foram os privilegiados, chamados por Deus para ir ao Messias. Teve gente de mais longe ainda. Houve alguns sábios vindo lá do leste, do Oriente. Israel, onde Deus nasceu, fica no Oriente Médio, é uma porção do meio. Esses sábios vieram mais do Oriente ainda, mais do leste. E eles vieram por quê? Porque eles viram que brilhou a estrela que deveria brilhar quando nascesse o Salvador. E eles, atraídos por aquela estrela, eles foram até a capital de Israel, pensando: o rei dos judeus nasceu, todo mundo vai saber. Quem não viu a estrela? Quem não se atinou a todos os sinais e profecias? E eles chegaram em Jerusalém. E o que aconteceu? Ninguém percebeu nada. Nasceu? Quem nasceu? O Messias nasceu? Ninguém percebeu. Quando a gente está muito olhando aqui para o nosso umbigo, a gente não nota os sinais que Deus dá para a gente. E Deus é verdade os sinais. Uma estrela muito diferente brilhando no céu pela vez, e esses sábios viram isso. Acabou que o nascimento de Jesus passou despercebido para aqueles que ignoraram esses sinais. E a gente pode pensar: e se fôssemos nós lá em Belém? Será que teríamos visto os sinais? Será que nós estaríamos esperando Jesus nascer? Qual teria sido o nosso comportamento? Quantas vezes nós também não pedimos para Deus: Deus, me dá um sinal, Deus, me dá uma direção. Só que às vezes Deus já deu e a gente continua pedindo. Deus já deu. Aí fica difícil a coisa, né? Me dá uma direção. Já dei, cuidado. Me dá uma direção. Já dei. Quantas vezes a gente vem num culto, Deus fala com a gente e a gente ainda sai falando assim: ah, Deus, me dá uma direção. Outra. Dá outra dele, né? Mas Deus já deu a direção. Deus já revelou o sinal. Deus já falou com a gente. Quantas vezes Deus não fala com a gente durante o louvor e a gente ainda fica: Deus, quero um sinal além. Quantas vezes Deus fala com a gente durante a comunhão com os irmãos, depois que acaba o culto, e a gente ouve a palavra do irmão e a gente sabe que foi Deus usando aquele irmão para falar. E a gente ainda fica assim: não, mas quero um sinal. Belém, quero um sinal, quero um sinal. O sinal já tinha até passado.
Quantas vezes a gente ouve um sermão, ou a gente faz uma leitura da palavra do Senhor, Deus fala com a gente ora, se põe de pé e ainda, Deus, me dá um sinal. Só que Ele já falou, Ele já deu o sinal. Naquela noite em Belém, havia muita preocupação com as famílias todas que foram para Belém. Porque foi dito que todas as pessoas nascidas em Belém, ou cujas famílias eram de Belém, subissem até Belém para escrever o seu nomezinho lá. Eu sou belemita, fazer o recenseamento. Então estava lotado, o pessoal foi para casa dos familiares, porque as famílias eram de lá. Aquele que não tinha mais casa lá para morar estava nos hotéis, nas hospedarias, estava cheio. Pode ter certeza que havia muita preocupação com as comilanças, com os parentes que fazia tempo que não via, com o recenseamento, né, uma obrigação legal. Tinha que eles estavam preocupados com o boleto, com satisfazer as suas próprias vontades, preocupados ali com o seu próprio reino, né, só o próprio umbigo. E aí não enxergaram que nasceu Jesus naquele lugar. Não enxergaram. Quantos sinais pode ser que Deus já nos tenha dado, que a gente não viu ainda, e a gente está pedindo por um negócio que Deus já te falou. Deus já falou, Deus já deu o sinal. Você está pedindo outro sinal. É mais olhar para o lugar certo. É mais considerar sobre aquilo que Deus falou e se dobrar diante da vontade que Deus deu. Se fôssemos nós, o pessoal de Belém, os belemitas, quem será que seríamos nós? Não é? Se Deus já falou com você, se Ele já deu o sinal para você, apenas aceite, abra os olhos, enxergue. Acima de tudo, veja que nessa história toda do nascimento de Jesus, veja que Jesus, Ele é o sinal de Deus, que Deus nos quer bem, porque isso foi cantado por anjos quando Jesus nasceu. Paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deus te quer bem, mas você precisa se querer bem também, sabia? Deus já proveu o meio de salvação. Jesus Cristo já veio e morreu na cruz por nossos pecados. Ele quer o seu bem, mas você precisa abraçar esse bem, precisa responder a esse chamado de amor que Jesus Cristo veio trazer. Jesus é o sinal máximo do amor de Deus por nós. Jesus é o único caminho de salvação e vida eterna para nós. Não há outro. Muita gente passa a vida procurando por muitos caminhos, procurando um alívio para a alma, um sentido de vida, um propósito de vida, só que o sinal é Jesus. A resposta para tudo isso, toda essa angústia que existe na alma do humano, é Jesus. É Jesus. Se você está conseguindo enxergar essa verdade, se você está conseguindo ao longo desse culto ouvir a voz de Deus e os sinais de Deus falar com você, aceite esses sinais de Deus. Abra os olhos, abra o coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Hebreus 4:12. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Isso foi mais um pouquinho o nascimento de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai amado, nós te louvamos por essa hora maravilhosa de meditarmos em Sua palavra. O Senhor diz que o Senhor tem prazer quando nós meditamos em Sua palavra, quando nós consideramos sobre as Suas palavras. Aquele que é sábio, abre os ouvidos para ouvir a voz de Deus e encontra toda a satisfação de sua vida nas Escrituras e em Cristo Jesus. Ouça as profecias que foram aqui lidas, veja os sinais de Deus para a sua vida, tudo que Deus tem falado com você, tudo que Deus tem usado pessoas que creem em Jesus para falar com você, ou seja num louvor, seja num sermão, seja num momento de oração, seja ao longo da sua leitura bíblica em casa. Abre o nosso coração para ouvir a sua voz, para enxergar os seus sinais, Deus. Pai amado, nós entendemos que o Senhor quer o nosso bem, que o Senhor manifestou o seu amor por nós em Cristo Jesus, pelo fato de Cristo Jesus ter vindo, morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor manifestou o seu amor por nós no fato de que o Senhor nos amou primeiro. E nós hoje respondemos a esse seu amor. Nós te amamos, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós te amamos porque o Senhor venceu a morte para nos dar vida eterna também. Nós te amamos porque o Senhor sofreu em nosso lugar, padeceu a nossa morte, se de rico se fez pobre, para que nós que somos pobres sejamos ricos para a eternidade na tua presença, Pai. Pai, abençoa cada um de nós que está aqui nessa noite.
O Senhor sabe a necessidade do coração de cada um. E eu creio, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui por uma razão nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem planos, vontades e propósitos e uma mensagem que queria falar com cada um que está. Manifeste o seu poder, a sua voz no coração de cada um, na vida